Neste módulo, nós vamos aprender sobre o sono do bebê, sobre a fisiologia do sono, ritual, e eu vou te ajudar a organizar esse sono do seu bebê. Então, o ritual, ele é tão importante? Isso é uma pergunta que eu vou te responder agora. Sim, o ritual, ele é importante. Ele nada mais é do que fazer repetidas coisas antes do bebê dormir. Então, é como se fosse mesmo um ritual, onde esse bebê começa a entender que a partir do momento que você fechou a cortina, colocou o ruído branco, é um momento de dormir. E esse bebê ele vai fazendo associação a esse momento. Então, no nosso cérebro, vai criando uma rede neural, onde nós vamos entendendo e associando esses momentos. Então, se o seu bebê tem muitas variações no dia, isso acaba complicando um pouquinho. Então, por isso, em primeiro lugar, você precisa organizar o dia do seu bebê. Então, saber a hora que o seu bebê acorda, saber a hora que você vai dar um banho, saber a hora que você vai levar para passear e saber a hora que você vai fazer o ritual de sono do seu bebê. Então, esse ritual geralmente começa aí por volta das 6h30, 7 horas da noite. Isso você vai ter que flexionar de acordo com a sua agenda, com a sua realidade da sua família. Mas o ideal seria mais ou menos nesse horário. Por que nesse horário? Então, nós temos no nosso corpo dois hormônios, o cortisol e a melatonina. E o cortisol, ele age muito durante o dia e a melatonina, ela só é funcionante, ela só flui a hora que escurece. Então, escureceu lá fora, a gente precisa já diminuir luzes aqui dentro de casa. Claro, não estou falando para deixar um breu, uma escuridão, mas sim deixar mais uma luz fraquinha, sem muito barulheira. Porque imagina você dormir numa festa, dormir numa barulheira com um monte de luz, isso é difícil para nós adultos. Então, por que nós temos que exigir isso dos nossos bebês? Eu sei que muita gente fala assim, não, porque meu bebê vai ter que acostumar com a barulheira. Mas para nós também isso é ruim, então para o bebê também é. Claro, tem bebês que acabam acostumando mesmo, mas o ideal é a gente proporcionar um ambiente gostoso para o bebê. Então eu vou te dar algumas dicas aqui do que você pode fazer. Você pode dar um banho no seu bebê por volta das 6 horas da tarde. Após esse banho, você pode dar um mamazinho para o bebê. Então, independente se é mamadeira, se é peito, esse bebê vem para o peito, mama, e aí você vai fechar a cortina após ele mamar, vai colocar um ruído branco ou uma musiquinha. Isso fica a seu critério, aquilo que faz mais sentido para você. E aí sim você vai oferecer o sono para o bebê. É isso mesmo, é oferecer o sono. E eu sei que muitas mamães, é o sonho delas fazer com que os seus bebês durmam no berço. Então, para que isso aconteça, desde o início, a gente já precisa acostumar os nossos bebês a dormirem no berço. Não estou dizendo que não é para ficar no colo, porque o colo é muito bom para o bebê. Mas na hora de colocar o bebê para dormir, você pode colocá-lo no berço. E aí você pode fazer uma massagem relaxante, muito toque, muito carinho, muito amor, porque vai fluir ocitocina. A ocitocina fluindo vai fluir melhor ainda a melatonina e esse bebê vai conseguir entrar no sono. E outra coisa importante também, para que esse bebê tenha uma noite de sono de qualidade, é a gente cuidar do emocional do bebê. Como é que a gente faz isso? Um exemplo, se você está ansiosa, você tem uma viagem para fazer amanhã cedo, você dorme bem? Não, você não dorme bem. Ou se a gente tem um evento, alguma coisa, sempre que gerar ansiedade em nós, a gente acaba não dormindo bem. E o bebê também. E como a gente pode cuidar desse emocional do bebê? É tendo tempo de qualidade com ele. Eu sei que todas nós temos os nossos afazeres, muitas mamães trabalham fora, ficam o dia todo fora e só vê os seus bebês a hora que chegam do trabalho.
Mas o que eu estou querendo dizer é que o tempo de qualidade é o momento em que você estiver com o seu bebê, que seja um momento de muita qualidade. Celular de fora, brincadeiras, massagens, carinho, beijinho, abraço. Tudo isso vai fazer com que o seu bebê esteja emocionalmente bem. Outra coisa muito legal é você colocar o bebê para fazer atividades. E que tipo de atividade você pode fazer? Você pode fazer o tummy time, colocar o bebê de bruço, de barriguinha para baixo. Pode colocar ele no chão, num tapetinho de atividades, cobrir assim, com uma cobertinha. E esse bebê ali ao longo do dia, brincando, interagindo, se esforçando, porque no tummy time o bebê ele faz bastante alongamento na cervical. E isso é como uma atividade física, também vai cansar o bebê e isso vai ser bom para o bebê. Sempre quando a gente faz atividade física, gera hormônios que nos ajudam a dormir bem. Uma coisa super importante é as brincadeiras no final do dia. Isso nós devemos evitar. Por quê? No final do dia que a gente está querendo colocar o bebê para dormir, então a gente precisa de um momento relaxante e não de agitação. Claro que a gente deve sim estimular o bebê, mas isso de manhã, logo depois do almoço, ao final do dia. Eu sei que às vezes o papai chega do trabalho essa hora e os bebês ficam todo acesos, mas tentar não estimular muito os bebês, porque senão aí ele vai ter muita dificuldade para dormir, vai acabar gerando muita adrenalina, muita emoção para aquele momento. Então, sem brincadeiras muito agitadas no final do dia. Alguns bebês, eles precisam de alguma associação para dormir. Ou às vezes você está vendo esse vídeo e o seu bebê já está grandinho e ele já está acostumado. Então entenda o que aconteceu. A gente, ao longo da nossa vida, a gente vai fazendo associações. O nosso cérebro vai associando. Por exemplo, a gente acorda de manhã e escova o dente. A gente vai fazendo isso muitas vezes. A gente logo tá fazendo isso mecanicamente e o bebê também. Então, um exemplo, se o seu bebê é acostumado a dormir no colo ninando ou no peito. Então, imagine que o seu bebê já está com 50 dias e fazendo todos os dias isso. Logo, ele vai fazer uma associação. Eu não estou dizendo que dormir no peito ou dormir com chupeta, no colo, seja algo negativo. O único problema é que isso às vezes traz uma certa exaustão para os pais, né? Porque os pais precisam estar ali naquele tempo, né, totalmente voltados para fazer esse bebê dormir, enquanto que a gente pode colocar sim o bebê para dormir no bercinho, claro, com a nossa presença, com a nossa supervisão, mas ir acostumando esse bebê a dormir no berço. Dessa forma a gente vai associando e ele vai entendendo que o berço é um lugarzinho bom. Então imagina esse cenário, o bebê dormiu no colo e ninando. Aí, no meio da noite, a hora que ele tiver um breve despertar, porque na nossa fisiologia do sono, a gente tem o sono profundo, sono leve, breve despertar. Isso tanto adulto quanto os bebês. E aí, imagine então que nesse momento do breve despertar do bebê, ele dormiu lá naquele momento no colo, ninando. Então, logo ele vai acordar e ele vai falar, opa, não foi aqui que eu dormi, não foi nesse berço, não. Então ele vai ter dificuldade, ele não vai conseguir se colocar para dormir. Ele vai precisar de você, ele vai precisar do seu colo, do seu peito, porque ele fez uma associação. Então, se você não quer que o seu bebê faça essa associação, então desde o começo você precisa ir colocando esse bebê para dormir no berço. Você pode colocar a mão nele para ele sentir você. Por isso que é tão importante aquele tempo de qualidade. Se o seu bebê está suprido emocionalmente, ele vai conseguir dormir ali sozinho. Agora, se o seu bebê fez já essa associação, meu bebê só dorme se for no colo. Como que eu posso fazer para tirar essa associação do bebê? Se é o que você quer, se faz sentido para você. Então, se você quer tirar a associação do seu bebê, então, por exemplo, se você nina o seu bebê pela casa andando e você quer tirar, você tem que ir começando, você dá uma ninadinha, dá uma sentadinha, bebê chorou, levanta de novo.
E aí senta e gradualmente, por uns 2, 3 dias, você vai fazendo isso até que no final você vai estar só com o seu bebê no colo e ele vai acostumar. Agora, se você quer tirar a associação do seu bebê dormir no colo, então primeiro ele precisa se acostumar com uma outra textura, a textura do colchãozinho, do berço. Então uma coisa que você pode começar a fazer é colocar um travesseiro no seu colo, colocar o bebê deitado, mas você está ali junto. Então gradativamente também, uns 3, 4 dias você vai fazendo isso e esse bebê vai acostumando a dormir sem estar colado ao seu corpo. Dessa maneira, no meio da noite, a hora que esse bebê despertar, como ele já dormiu nessa outra textura, então ele vai conseguir se autocolocar para dormir. Então esses pontos são muito importantes na hora que a gente quer fazer uma desassociação do sono. Então se o bebê também, um exemplo, se ele mama no peito, que eu também não acho ruim, mas às vezes tem mães que acabam achando que isso está muito exaustivo. O que você pode fazer então? É a hora que o seu bebê estiver ali, ele vai entrar numa sonolência, mas ainda não vai ter dormido. Você vai puxar o cantinho da boca do bebê e tirar ele do peito, para que ao ele entrar num sono profundo, ele não esteja ali acoplado ao peito. A chupeta da mesma maneira, então dessa forma a gente vai conseguindo tirar essas associações. Entenda que esse é um trabalho que requer paciência, requer alguns dias, às vezes você precisa recomeçar, então por exemplo, coloquei o bebê no berço, começou a chorar, pega o bebê, acolha, acalma, depois coloca de novo. Eu já vi relatos de mães que às vezes fez isso umas 10 vezes, mas que com o passar dos dias, colocando em prática, ela foi conseguindo ver os resultados até que o seu bebê consegue dormir sozinho no berço. Neste módulo nós encerramos aqui, mas com essa observação. Cada bebê é único, cada bebê tem as suas necessidades. Então cabe a você se conectar com o seu bebê e entender quais são as associações que ele fez, entendendo isso, conseguindo retirar, se isso fizer sentido para você.